Sargento Pimenta. Era uma colagem, em sua capa, de seus heróis mais amados. Integrado entre os rostos estava Aleister Crowley. Está vendo aquele quadrado lá em cima? Lá em cima, no lado esquerdo? Bom, não é outro senão o próprio Aleister Crowley. Eles apenas colocavam seus heróis na capa. E de fato eles queriam colocar Hitler lá. E se víssemos um documentário com fotos de Hitler, na verdade eram feitos de papelão. E eles, menos os Beatles que estavam lá no meio. E Hitler está em pé ao lado. E os produtores vieram e disseram: não seria uma boa ideia vocês colocarem ele. Vocês não vão vender muitos discos se colocarem. Eles disseram: tudo bem. E tiraram ele. Mas Crowley e muitos outros ficaram. Apenas os seus heróis. Qual o motivo dos Beatles terem Hitler como um dos seus heróis? Eu não sei. Mas isso não significa que eles estavam obtendo inspiração de lugares certos. No livro, os Beatles, em sua geração, citam o seguinte. Na verdade, é John Lennon que diz isso. O cristianismo irá acabar, irá diminuir e irá desaparecer. Eu estarei certo. Esperem para ver. Somos mais poderosos agora do que Jesus já foi. O seu secretário de imprensa, Derek Taylor, disse o seguinte: os Beatles são completamente anticristo. Quer dizer, eu também sou anticristo, mas eles são tão anticristo que me assustam, o que não é uma coisa fácil. A música conseguiu passar pelo radar e mudar o pensamento do mundo. Foi através da influência dos Beatles que milhares de jovens ao redor do mundo ficaram quase a noite toda rejeitando a Cristo para os gurus do Oriente. No final dos anos 60 e início dos anos 70, o guru Maharishi Mahesh Yogi conquistou a fama como sendo o guru para os Beatles. Ele viajava com eles e era dado um tempo durante o show para doutrinar. Então, vocês têm que entender que esses músicos e essas pessoas têm uma mensagem que estão tentando impor. Eles não estão fazendo música para simplesmente se divertir. Eu sou um músico cristão e eu tenho uma mensagem que quero transmitir também. Amém? Não estamos fazendo isso para dizer, eu espero que seja divertida. Nós temos filosofias, e quando uma pessoa é imbuída com certas filosofias, ela irá criar músicas que refletem essa filosofia. E então toda a filosofia deles era faça o que bem entender. Faça o que você quiser fazer. Então o que eles faziam era levar esse Maharishi com eles, e ele sentava ali no show, e era dado tempo para dar seus sermões, enquanto as pessoas estavam fumando. Tchau, tchau, córtex pré-frontal. Ao receberem essa informação e não analisar criteriosamente e rejeitar, eles estavam sendo mudados pela letra e música que eles ouviram no show. Mas é apenas música. Foi relatado que milhares de pessoas começaram a estudar os ensinamentos de Maharishi. Antes dos Beatles, a espiritualidade indiana não fazia parte do dia a dia da cultura ocidental. Através dos hippies que seguiam os Beatles, yoga e meditação viraram a nova moda. Agora ficou legal, cara, fazer isso e fazer aquilo. Agora, temos yoga em cada esquina. Não havia nada com isso antes deles aparecerem. Yoga é, na verdade, uma palavra que significa unir e fala sobre a união com deuses pagãos. O que é interessante para mim é que muitos dos baby boomers, muitos que cresceram na década de 50, 60 e 70, eles eram os jovens que faziam parte dessa época. Eles foram tão enganados e ludibriados a pensar que estavam realmente fazendo o que bem queriam. Eles estavam realmente livres para fazer o que queriam, porém estavam seguindo o diabo e os ensinamentos de Aleister Crowley e eles nem sabiam. Eles estavam se conformando com a igreja. Porque todos se vestiam igual. Eles fumavam a mesma maconha, eles ouviam os mesmos Beatles, porém eles eram deles mesmos. Não eram! Eu escuto a mesma coisa hoje. Por que tá implicando com minha música, cara? Por que tá implicando com a minha calça que está caindo e eu nem consigo segurar e eu ando parecendo um cara esquisito? Porque tenho que segurar, né, mano? Eu falei com um cara um dia e eu disse, irmão, o que acontece com essa calça? E ele disse, o quê? Eu disse, o que acontece com essa calça? Eu disse, levanta essa calça. O seu pai está em cima do peso e tem que pegar emprestado, o que acontece? E ele disse, cara, tanto faz. E eu criei um relacionamento com esse rapaz durante uma semana de oração. Então ele ficava andando assim, porque não tinha nenhum funcionário, então eu peguei ele. Ele estava andando assim com o boné, sabe? E ele faz isso, e eu disse, irmão, por que você se veste assim? Posso te perguntar? E ele disse, o quê? Estou sendo eu. Eu disse, você não está? Estou sim. Você não está sendo você? Você está se vestindo igual os outros idiotas por aí. E ele disse,
Pode crer. E ele saiu e eu fiz pensar por uns minutos. Você está apenas se conformando com o estilo, mas a mentira é essa. Você está sendo você mesmo se você se parecer conosco. Não é? Isso é muito ridículo. Mas os jovens caem nisso e Aleister Crowley sabia disso. Lennon compartilhou a experiência dele. Eu me senti como um templo oco, cheio de espíritos. Cada um passava por mim, cada um que habitava em mim por um pouco de tempo e depois saía para ser substituído por outro. Ah, que nojo. Amém? Ele está falando de possessão aqui. Falando sobre as músicas que escreveu, ele diz: eu não sei quem as escreveu. Estou simplesmente sentado e a música toda sai. Eles estão pegando essas músicas do próprio Satanás. Depois ele disse: eu vendi a minha alma para o diabo. Mais tarde, numa outra entrevista, Lennon disse: toda a ideia dos Beatles era fazer o que você quiser, certo? Faça o que tu queres. Essa é uma citação direta do líder da banda. Timothy Leary, um professor da Harvard e seguidor de Crowley, se referiu aos Beatles como os 4 evangelistas e declarou que a música de rock era tanto um descondicionador quanto as drogas psicodélicas. Ela é criada para te fazer perder a cabeça e suspender seus reflexos condicionados. Ao ouvir um álbum dos Beatles, você tem 1 hora de descondicionamento. Uau! E ainda mais poderoso se você souber quem é Timothy Leary e o que ele fez, um professor da Harvard. Ele, na verdade, iria experimentar o que a LCD... Não LCD. Sou da tecnologia, desculpa. O que o LSD... Ele, na verdade, fez muitos experimentos que foram pagos pela universidade e ele fez um monte de experimentos com LSD e drogas psicotrópicas. Ele era um especialista na área, um usuário também, mas ele era um especialista na sua área. E eles faziam os testes porque apareceu essa nova droga e eles pensavam, uau, o que ela faz nas pessoas? E eles fizeram experimentos científicos e descobriram, uau, realmente faz as pessoas perder a cabeça. Então, para ele sentar aqui, a propósito, ele é um seguidor de Crowley, e aceitar essa mensagem satânica de faça o que tu queres e abraçar os temas do ocultismo no mundo. Então vamos reler o que ele disse. Ele disse, se referindo aos Beatles como os 4 evangelistas, ele disse que a música de rock era tanto um descondicionador quanto as drogas psicodélicas. Ele era um especialista em drogas psicodélicas. Ela é criada para te fazer perder a cabeça. Alguém discorda que as drogas psicodélicas te fazem perder a cabeça? Adivinha que parte da mente que ela afeta? O lobo frontal? O córtex pré-frontal? Já estamos somando 2 mais 2? Então agora ele diz, espera um pouco, ele diz que o rock é tanto um descondicionador e afeta o cérebro tanto quanto as drogas psicodélicas. Ela é criada para te fazer perder a cabeça e suspender seus reflexos condicionados. Então, em outras palavras, o diabo te ama. Não, ele não me ama, porque eu tenho meu córtex pré-frontal intacto. Ele diz, eu rejeito isso, essa é uma falsidade, essa é uma mentira. Mas eu ouço as coisas erradas, e o diabo te ama e eu digo, ok. Olá, é assim que funciona. Ouvir os Beatles... Um álbum dos Beatles é 1 hora de descondicionamento, porém foram vendidos sob a mentira de que você é livre para fazer o que você quiser. Você é você mesmo. Não, você não é. Você está apenas virando robô como todo mundo. É quando você se torna um cristão e tem seus olhos abertos e você vê essas coisas que você está livre de verdade. Eu queria ter visto isso quando eu era bem mais jovem. Uma outra coisa que o professor Leary disse que foi muito interessante. Não ouça a letra, é a música que tem sua própria mensagem. Eu não poderia ter dito melhor. Então, de Eu Quero Segurar Sua Mão, os Beatles mudam para as coisas psicodélicas. Isso aí é puro voodoo. Olhos mágicos, ele quer cilindros santos, é incrível. A música deles começou a realmente refletir o estilo de vida deles. Na mesma época que os Beatles,
os Rolling Stones apareceram. E eles emergiram como os anti-Beatles, porque os rapazes bonzinhos estavam vindo os Beatles, os jovens bonzinhos estavam vindo os Beatles. E aqueles que estavam realmente em revolta e rebeldia, eles eram os que estavam vindo os Rolling Stones. E é assim que funciona? O diabo oferece 2 pratos? Lógico que você não quer ouvir Rolling Stones, mas você pode ouvir Beatles. A realidade é que os Beatles e os Rolling Stones eram na verdade contratados pela mesma empresa. Tinham as mesmas pessoas trabalhando para eles. E eles pensaram, uau, nós podemos conseguir aqueles que querem coisas pesadas e aqueles que querem I wanna hold your hand. Podemos ter os dois. Podemos ganhar dinheiro com os 2 extremos. Enquanto os Beatles, com suas ideologias satânicas, eram mais escondidas dentro da música, a posição dos Stones não era tão difícil de descobrir. Na verdade, eles tinham um álbum chamado Simpatia para o Diabo. O diabo precisa de simpatia? Não, ele tomou a decisão dele, não tenho pena dele. Uma de suas músicas mais provocantes. Simpatia para o Diabo. Escutem o voodoo. Escutem isso. Veio direto da África. A propósito, é um pouco de blues que você está ouvindo. His hands and seal his face. A música continua dizendo todas as coisas que ele faz. Já estamos chegando ao fim. Então eu quero que vocês considerem o seguinte. O diabo está fazendo o seu melhor para nos enganar a acreditar que podemos fazer o que queremos fazer. Nós podemos fazer isso? Nós realmente temos o livre-arbítrio para fazermos o que queremos. Essa é a realidade. Mas, amigos, o momento que nos tornamos cristãos e tomamos o nome de Cristo em nossa vida, estamos agora ligados a um Deus glorioso que sabe o que é melhor para nós. Amém? Então, nessa altura, eu não pratico mais as coisas que eu talvez costumava praticar se elas eram inadequadas. As coisas que são adequadas e que eu não tenho que me livrar delas, então Deus diz que eu posso manter. Mas aquelas coisas que irão prejudicar a nossa conexão, nos distrair do nosso Criador, aquelas coisas que fazem isso precisam sair da nossa vida. E essa filosofia de faça o que tu queres, faça o que bem entende, continua a se desenvolver ao decorrer das eras. E até 2011 você verá o mesmo segmento enquanto continuamos a história da música nas mensagens subsequentes.